Olá, eu quero cumprimentar a você, o senhor, a senhora, com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para discorrermos um assunto muito fácil de ser entendido, que é o assunto sobre doutrinas básicas. Essas doutrinas, naturalmente, se referem a doutrinas bíblicas, doutrinas da Bíblia Sagrada. E são básicas porque se trata de assuntos que são assim mais conhecidos das pessoas com relação às coisas de Deus e com relação à Bíblia. E nós, como sempre fazemos, nós apresentamos o nosso tema na forma de uma pergunta. E hoje a pergunta que faz parte do nosso tema é a seguinte: por que Jesus Cristo foi batizado quando adulto e não quando criança? Pergunta que se desdobra naturalmente em outro tipo de indagação, como por exemplo, sendo batizado na infância, já não seria válido para a salvação das pessoas? Outras perguntas que surgem, por exemplo, é que se uma pessoa não for batizada na infância e essa pessoa vier a falecer, a pergunta é: essa pessoa morre pagã? Muito bem, vamos lá então falar um pouco sobre isso, mas antes tem mais uma pergunta, que é a seguinte: uma pessoa batizada na infância, ela precisa se batizar novamente quando ela se torna adulta? Então, são perguntas que nós vamos começar aqui falando a respeito deste assunto, começando sobre o que é o batismo à luz da palavra de Deus, ou seja, a Bíblia Sagrada. Aí nós vamos examinar na Bíblia e vamos ver, por exemplo, lá no Evangelho de Marcos, do capítulo 16, no versículo 16, quando Jesus declara o seguinte: Jesus diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Muito bem. A ênfase, naturalmente, está com muita clareza em quem crer. Primeiro a fé e depois o batismo. Ou seja, o texto bíblico não diz quem for batizado será salvo, mas quem crer será salvo. Então o batismo é resultado da fé e não a sua substituição. Ele não substitui a fé. Bom, o mesmo princípio nós vamos verificar que ele aparece no livro de Atos dos Apóstolos. Então nós pegamos o livro de Atos dos Apóstolos e vamos lá no capítulo 8, no verso 37, e ali nós vamos ver quando o eunuco etíope pergunta ao evangelista Filipe. E a pergunta era a seguinte: o que é necessário, o que pode impedir que eu seja batizado? Essa foi a pergunta. E Filipe então responde para ele dizendo o seguinte: é lícito se crês de todo o coração. Então está ali no versículo essa expressão. Então, mais uma vez, a condição é a fé pessoal, crer em Jesus. O batismo no Novo Testamento é um ato externo de testemunha de uma realidade interna já operada pelo Espírito Santo. A água não regenera, quem regenera é o Espírito Santo. Então o batismo é um ato de obediência que vem em seguida da conversão a Jesus, e não um meio automático de salvação, ou seja, foi batizado, já está salvo, né? Ou então aquela palavra que se usa muito dentro do cristianismo, que é: o cristão é feito pelo batismo. Não, o cristão é feito pelo novo nascimento, experiência de conversão, mudança de vida e novo nascimento. Ah, mas muito bem, e no caso das crianças? Foi a pergunta. Uma criança pequena, embora ela seja tão preciosa aos olhos de Deus, ela ainda não possui maturidade para exercer a fé consciente e também o arrependimento pessoal. Por exemplo, em Mateus, no capítulo 19 de Mateus, nós vamos ver aqui mais uma vez na palavra de Deus, no capítulo 19, verso 14, Jesus faz uma afirmação assim, ele diz assim: deixai os pequeninos, não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Muito bem. Então, as crianças pertencem ao Senhor, elas pertencem ao reino dos céus. As crianças, em sua inocência, elas são alvo do amor de Deus e do cuidado do Senhor. E
Elas não são, portanto, condenadas por não terem sido batizadas, pois ainda não possuem aquela plena consciência para tomar as suas decisões pessoais. Outra questão importante é que aquilo que está em Efésios capítulo 2, verso 8, para nós meditarmos. Efésios capítulo 2, no versículo 8, a palavra do Senhor diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, a salvação é pela graça mediante a fé. Assim, o Senhor é justo e misericordioso para com aqueles que ainda não têm maturidade para professar a sua fé. Eles estão no estado da inocência. O texto bíblico nunca afirma que a ausência do batismo infantil condena uma criança, não. Uma criança não é condenada por ela não ter sido batizada na infância. Mas aí vem mais um aspecto para nós respondermos. Então, por que Jesus foi batizado, então, adulto? Bom, isso porque o batismo de Jesus não foi para a remissão de pecados, porque ele não tinha pecados, mas para cumprir toda a justiça de Deus e iniciar publicamente o ministério dele. Olha, isso está escrito, por exemplo, no Evangelho de Mateus, do capítulo 3, verso 13 ao verso 16, é interessante a gente ler, não é? Mateus 13, verso 3 a 16, que diz o seguinte: então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João se opunha a ele, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a Escritura. Então, Jesus permitiu que João o batizasse. E o texto continua dizendo que, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e ele viu o Espírito de Deus, que estava descendo sobre ele como pomba, e vindo sobre ele, sobre Jesus. Então, o Senhor Jesus se identificou com os pecadores, embora não tivesse pecado. Seu exemplo confirma o padrão bíblico, ou seja, o batismo está ligado à consciência, à decisão e ao propósito espiritual. Muito bem. Ainda tem mais. O batismo representa a identificação com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Algo que pressupõe fé pessoal e entendimento espiritual. Vamos explicar melhor isso. Vejamos, no caso, a afirmação do apóstolo Paulo aos Romanos. Na carta aos Romanos, no capítulo 6, o versículo 3 e 4, Paulo diz exatamente assim. Capítulo 6, verso 3 e 4. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Muito bom. Então nós podemos citar ainda a carta que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 2, verso 20, quando ele disse assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a primeira parte do versículo apresenta a morte, mas a segunda parte apresenta a ressurreição. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Ser batizado na infância, portanto, não garante salvação automática. A salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo. Se alguém foi batizado quando criança e ao crescer, ele naturalmente, não tendo experimentado ainda o novo nascimento, ele precisa crer pessoalmente no Senhor. Aí, nesse caso, muitos entendem que o batismo consciente após a conversão é a expressão bíblica adequada da fé. Então, esse é o entendimento. Repetindo, o batismo consciente após a conversão é a expressão bíblica adequada da fé.
Não se trata de se batizar de novo, mas de realizar o batismo conforme o padrão da palavra de Deus do Novo Testamento, ou seja, após a fé pessoal. E por fim, quanto à pergunta, se não for batizado na infância e falecer, morre pagã? A pessoa morre pagã? Então, a Bíblia nunca ensina que a falta do batismo na infância condena alguém. O que condena é a incredulidade deliberada. Isso conforme mencionamos em Marcos 16, verso 16. Em Marcos capítulo 16, verso 16. Na expressão que diz assim, quem não crer será condenado. Então, rejeitou crer em Jesus, então aí sim, isso tem condenação. A ênfase está na rejeição consciente de Cristo e não na ausência do batismo. Assim, para encerrar, o ensino bíblico aponta para uma sequência clara. Primeiro a fé, depois o batismo. O batismo é importante, é ordenança do Senhor, é testemunho público de pertencimento a Cristo. É confissão pública diante dos homens e do Senhor Jesus, que ele afirma que qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Jesus afirmou isso em Mateus capítulo 10, no versículo 32. Porém, o batismo ele não substitui a fé, nem opera a salvação automaticamente. A questão central continua sendo a mesma. A pessoa já creu de todo o coração? Muito bem. Já teve a experiência de novo nascimento? Olha, se a resposta é sim, então o batismo é o passo natural de obediência a Deus. É uma ordenança do Senhor Jesus e ser batizado é atender a uma ordenança do Senhor Jesus. Amém? Eu espero então que esteja bem explicado e bem respondidas as perguntas e que isso seja uma bênção para a sua vida. Olha, e se você estiver participando conosco aqui pelo YouTube, compartilha isso. Alguma pessoa que precisa desse esclarecimento, compartilha com ele, um amigo, um parente, um vizinho, alguém que você conheça, até mesmo um crente que não esteja mais frequentando igreja. Mostra isso para ele, tá bom? Deus abençoe sua vida, a paz do Senhor Jesus.